Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui. DJ, vai valer a pena, pena mesmo. Bom dia, deixa eu compartilhar aqui com a galera. Amém. Aleluia, Deus é bom. É só um momento. Aleluia. Só um momentinho. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais esse momento, Pai. Abençoado seja essa live, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa, Pai, que vai estar entrando nesta live, Deus. Senhor, abençoa a vida de cada um. Abençoa os familiares desta pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar perdoando, Pai, as nossas falhas, nossos pecados, Deus. Senhor, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és perfeito. Abençoe esse aplicativo, Pai, que transmite essa live, Pai, para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Deus é bom. A luz está ligada. Bom dia. Bom dia, amor. Na verdade, o sol voltou. Aqui aí agora fica mais complicado um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos assim. Amém. João capítulo 13 vai dizer assim, a palavra do Senhor, 13, do 1 ao 20 vai dizer: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até os fins. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, e levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Aleluia. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavais os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar
não tens parte comigo. Disse-lhes Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem saiba ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Bom dia, dona Dalva. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade, eu vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, dona Novinha. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 18. Segunda Crônicas, capítulo 18, vai dizer assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramonete-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramonete-Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramonete-Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhes: traze aqui depressa a Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até
de todos os consumires, e todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramonete Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Aleluia. E o mensageiro que foi chamar a Micaias lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaias disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramonete Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperarás, e será dadas nas vossas mãos. Aleluia. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um para cada sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que não profetizaria de mim bem? Porém mal. Disse mais: pois ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramonete Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e o outro diz de outra. Então subiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca deles, teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Micaias no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o-ai com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias: se é que tornareis em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povo todos. Aleluia. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramonate Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarça-me, eu então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçai-vos, pois, o rei de Israel, e entra na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e os cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel sustentava-se em pé, num carro defronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não adianta se dizer que não é mais um rei. Se é um rei,
você tem que se vestir como um rei. Amém? Salmo 78, do 21 ao 37. Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná, para comerem, e lhe tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne com pó, e aves de asas com a areia do mar, e as fez cair no meio dos seus arraial, ao redor de suas habitações. Aleluia. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfaz o desejo. Não refrearam a seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Aleluia. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram créditos às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Aleluia. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-se com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Aleluia. Glória a Deus. Preciso. Aleluia. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazer convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento do santo, é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Aleluia. Glória a Deus. O peso da glória. Livro.
Entretanto, até nesse sentido, a consciência ainda tem dois significados. A pressão de que uma pessoa sente sobre a sua vontade para fazer aquilo que pensa ser certo. B. Seu julgamento sobre a qual seria o conteúdo do certo e do errado. No sentido A, a consciência é para ser seguida sempre. Ela é soberana no universo, de modo que se tivesse poder, assim como tem direito, governaria o mundo de forma absoluta. Ela não se submete à discussão, mas quer ser obedecida e até mesmo questioná-la. Seria incorrer em culpa. No sentido B, a questão é muito diferente. As pessoas podem estar equivocadas sobre o erro e o errado e o certo. A maioria das pessoas estão erradas até certo ponto. Com que instrumentos os erros neste campo podem ser corrigidos? A analogia mais útil aqui é a da razão, com a qual não me refiro a uma faculdade separada, porém mais uma vez o homem julgado por inteiro, só que agora não a respeito do bem e do mal, mas sobre a verdade e a falsidade. Dito isto, qualquer sequência concreta de pensamento envolve três elementos. Primeiramente, existe o acolhimento dos fatos para se pensar a respeito. Esses fatos são recebidos pelos nossos próprios sentidos ou pela descrição de outras mentes. Isso é experiência ou a autoridade nos fornece nosso material. Contudo, a experiência de cada pessoa é tão limitada que a segunda fonte é a mais comum. De cada 100 fatos sobre os quais se precisa pensar, 99 dependem de autoridade. Em segundo lugar, existe o ato simples e direto da mente em perceber verdades auto-evidentes, como quando vemos que se A e B são ambos iguais a C. Então todos são iguais entre si. A esse ato chamo de intuição. Em terceiro lugar, existe uma arte ou uma habilidade de ordenar os fatos de maneira que produz uma série de instituições, como essas, que ao serem ligadas entre si produzem uma prova da verdade ou da falsidade da proposição que estamos considerando. Dessa forma, numa prova geométrica, cada passo é visto pela intuição, e falhar em ver isso não significa ser um geômetra ruim, mas um idiota. A habilidade vem do arranjo de material de uma série de passos intuitivos. Falhar em fazer isso não significa idiotice, mas simplesmente que não se tem genialidade ou espírito de invenção. Falhar em seguir isso não necessariamente significa idiotice, mas que houve desatenção ou que um defeito de memória nos impediu de ver todas as intuições em conjunto. Na verdade, todas as correções de erros no processo de pensamento são realmente correções no primeiro ou no terceiro elementos. O segundo, o elemento intuitivo, não pode ser corrigido se estiver errado, nem suprido se estiver faltando. Você pode fornecer novos fatos à pessoa ou forjar uma prova mais simples. Isso é uma concatenação mais simples de verdades intuitivas. Porém, quando você chega à absoluta inabilidade de perceber algum dos passos autoevidentes a partir dos quais a prova é constituída, então você não pode fazer nada sem dúvida. Sem dúvida, essa inabilidade absoluta é muito mais rara do que supomos. Todo professor sabe que as pessoas estão constantemente reclamando que não conseguem perceber alguma inferência autoevidente, mas a suposta inabilidade é normalmente uma recusa do ato de ver, resultado tanto de uma paixão de quer não ver a verdade em questão, quanto de preguiça, que simplesmente não quer pensar. Quando a incapacidade é real, o argumento está no fim.
Amém. Final da tempestade, livro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Isso está em Jeremias 29, 11 e 13. Deus tem o melhor para você. Sei que essa frase soa clichê, mas carrega uma verdade tão profunda. E com isso quero dizer que o melhor não é o bom, não é o ótimo, tampouco é o que você quer ou pensa ser. O melhor é o que você precisa. E se Deus nos criou e nos ama, quem poderia saber o que necessitamos mais do que Ele? Portanto, abaixe suas defesas, suas armas, seus argumentos, sua necessidade de ter razão. O tempo inteiro, você não sabe de tudo, você não pode tudo. Então, por que tenta lutar as suas guerras sozinhos? Por que pensa que vai dar conta sem a ajuda de ninguém? Não dá. Entregue-se, submeta-se, descanse nele e veja o Deus invicto lutar em seu favor. Aleluia. A Bíblia continua a história de Jonas e diz que o peixe, após os 3 dias, vomitou o profeta na praia de Nínive. Às vezes, as circunstâncias mais difíceis são encarregadas de nos levar para o centro da vontade de Deus. Que incrível saber que Ele é capaz de usar as piores coisas para o nosso bem. Uma pandemia, uma situação complicada ou uma crise pode ser exatamente aquilo que precisamos para nos realinhar com o coração do Senhor, para nos lembrar do seu cuidado por nós, que por tanto tempo nós nos esquecemos. Dessa forma, a tempestade pode até ser ruim, mas se permitirmos e formos humildes para entregar o controle, Ele poderá nos levar até a praia de Nínive, justamente onde precisamos estar. Nesse sentido, o que eu acho lindo do livro de Jonas é que, apesar da relutância e desobediência, ele se arrependeu, e a palavra nos diz que todos naquela cidade creram no Senhor, abandonaram os seus maus caminhos, e Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Jonas 3:10. Até mesmo o dia mau traz coisas boas, seja uma perspectiva nova, um ensinamento, uma oportunidade que antes não havia, ou o início de um relacionamento com Deus, do mesmo modo que foi com Nínive. Muitos se aproximam dele em situações difíceis, de desespero, tristeza e injustiça. E tudo bem por isso. Mas acredito que uma das maiores e melhores lições que uma tempestade pode gerar em nós, se permitirmos, é a revelação da necessidade de sermos constantes, principalmente em nossa relação com Ele. Você é constante com a relação com Deus? E aí? A esse respeito, no livro de Tiago diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 5, 8. Aleluia. Precisamos ter fé, acreditar, não duvidar, não ficar como as ondas do mar. O vento leva para onde quiser, para lá, para cá, para lá, para cá. Não, tenha fé, acredite, tenha fé. Há um lugar onde a calamidade não pode, literalmente, livro, o escudo de proteção de Deus.
a um lugar onde a calamidade não pode literalmente nem nos alcançar. Isso pareceria impossível de imaginar, especialmente em situação de combate. Porém, ao olhar para esse versículo com milhares caindo de um lado do seu lado, em um contexto verdadeiro, observamos a descrição mais forte de calamidade e desastres nomeados no Salmo. Se esse verso não é uma exposição de um combate real, então não sei o que é. Ainda assim, preso a ela há a promessa de que o mal não nos alcançará. Aleluia. Dois polos opostos unidos. Seria possível, no testemunho de Gerald King, é narrado que havia um grupo de guerreiros de oração à sua cidade, em concordância com o poder de Deus, por meio desse salmo, o qual deu aos soldados a proteção sobrenatural de não serem afligidos pelo mal, em um cenário instável, onde homens caíam por todos os lados. King disse que a proteção foi tão real que por um ano ele quase conseguia estender a mão e tocá-la, mas os soldados sabiam quando as orações diminuíam e ligavam para casa a fim de perguntar o que estava acontecendo. Havia uma mudança repentina quando as pessoas paravam de clamar, esqueciam o quadro de orações das igrejas e se ocupavam em fazer outras coisas. Aqueles soldados em sua companhia imediatamente sentiam a batalha aproximando-se a um nível mais pessoal. O Salmo está fazendo suas fortes propostas de proteção, bem no meio do caos. Aleluia. É um tipo de segurança que permanece em uma categoria própria. Muitas pessoas veem o Salmo 91 como uma linda promessa, a qual arquivam com todas as leituras de boa qualidade feitas e os faz sentir conformados todas as vezes que o leem. Mas não quero que alguém leia este salmo e não veja o significado superior das promessas contidas neste salmo. Elas não foram escritas para nossa inspiração, mas para nosso refúgio. Aleluia. Essas palavras são de conforto em meio à aflição, mas de livramento. Essas palavras não são de conforto em meio à aflição, mas de livramento da aflição. Deus te livra da aflição. Praga alguma chegará à minha família, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Salmo 91, verso 10. Está preocupado com a sua família em casa? A parte referente a esse Salmo 91 está escrito em letras grandes, apenas para você. Depois de repetir nossa condição do verso 9, Deus então enfatiza novamente a promessa no verso 10. Nem praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Nenhuma praga vai chegar sobre a sua casa. Creia nisso. É neste ponto que a Bíblia torna claro que essa aliança não diz respeito apenas a nós mesmos. O Senhor adiciona uma nova dimensão à garantia, a oportunidade de exercer fé, não apenas para nós mesmos, mas também para toda a nossa casa. Aleluia. Se tal bênção estivesse somente disponível para nós individualmente, não seria completamente reconfortante, né? Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos à leitura do Salmo 91. Aleluia. Leitura do Salmo 91. Amém. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à leitura do Salmo 23. Vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, a tua palavra, ela é maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Ai, Deus é bom. Bom dia, Toninha. Amém. Vou estar encerrando agora essa live. Obrigado a todos que estiveram aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um, Pai, que esteve aqui nesta live. Abençoado seja a vida dessas pessoas, Pai, que estiveram aqui, que vieram aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela é linda, ela é maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é lindo. Essa palavra é linda. O Senhor fala conosco, Pai. Que possamos sempre, Pai, te buscar. Buscar a Tua presença. Hoje e sempre, Deus. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém.